O que aconteceu com Maria depois da morte de Jesus? Onde ela passou seus últimos dias? Onde Nossa Senhora foi enterrada? Será que ela foi enterrada em algum lugar? Existe realmente um túmulo de Maria que a gente possa acreditar que é verdadeiro? Será que ela foi levada para Éfeso conforme uma tradição que diz que Maria acompanhou o apóstolo João? Ou ficou aqui em Jerusalém, como a gente sabe que ela estava na festa de Pentecostes, no dia em que os apóstolos falaram em línguas e receberam o Espírito Santo? A Jornada Infinita vai investigar a fundo os últimos dias de Maria. Aconteceu uma dormição, uma assunção? As duas coisas são possíveis? A gente vai à Abadia da Dormição, onde há uma imagem, um lugar onde se acredita que o corpo de Maria foi colocado. Eu vou mostrar para vocês também o túmulo de Maria, nessa igreja grega ortodoxa, que há séculos e séculos é um lugar de peregrinação. Esse aqui é o Vale do Rio Quidron, o Vale do Rio Cédron, também conhecido como Vale do Julgamento Final. Uma tradição muito antiga nos traz a esse lugar, dizendo que o Apocalipse vai acontecer aqui, o dia do julgamento final, quando Deus vai descer para julgar todos os humanos e decidir o que fazer com suas almas. E há uma tradição no judaísmo, no cristianismo e também no Islã que diz que quem foi enterrado aqui vai ser julgado primeiro e vai chegar primeiro ao céu. Aqui do lado, gente, tem a Porta do Leão, também conhecida como Porta de Santo Estevão, uma referência àquele que é conhecido como o primeiro mártir do cristianismo. Hoje, ela leva ao bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, Estevão é descrito como um dos helenistas, ou seja, um dos cristãos de influência grega, um dos 7 primeiros diáconos. A tradição nos conta que ele foi condenado por blasfêmia, assim como Jesus, e executado por um grupo do qual fazia parte Saulo de Tarso, que ainda não tinha sido rebatizado como o apóstolo Paulo. E como aqui em Jerusalém é tudo muito próximo e conectado, bom, eu estou diante de uma rua importantíssima que corta o Vale do Rio Cédron, perto do túmulo de Maria, e aqui está a igreja de Santo Estevão, onde uma tradição nos diz que o primeiro mártir foi apedrejado até a morte. Vou mostrar para vocês esse lugar. Dá até um arrepio entrar num lugar de um apedrejamento tão importante para a história cristã. Imaginar Estevão perseguido pelas ruas, encurralado nesse ponto aqui, e pensar que entre os perseguidores dos cristãos estava o que no futuro seria o apóstolo Paulo. Pensar como aquele que era o perseguidor se tornaria também o maior divulgador da mensagem de Jesus Cristo. E a importância de Estevão, muito mais tarde, vai ser entendida também como a importância de todos os mártires cristãos, aqueles que morreram por defender a mensagem de Jesus. Isso vai acontecer também com o apóstolo Tiago, que os evangelhos nos apresentam como irmão de Jesus, com o apóstolo Pedro, morto no incêndio, supostamente por causa do incêndio, porque Nero acusou os cristãos pelo incêndio, em Roma, e o próprio Paulo, que depois também vai ser martirizado em Roma. E é interessante a gente pensar que o apóstolo João não virou mártir. A tradição nos conta que ele foi até Éfeso, e disso a gente tem provas. E muita gente acredita que foi João que levou Nossa Senhora até Éfeso, e por isso ela teria sido enterrada em Éfeso
teria vivido na casinha que mais tarde foi encontrada lá e dali teria sido assunta ao céu. São muitas tradições que se misturam e hoje a gente vai entender direitinho tudo isso. E é muito simbólico que o túmulo de Maria tenha sido colocado bem perto do jardim do Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras, onde os evangelhos nos contam que Jesus viveu seus momentos de agonia antes de ser traído por Judas e preso pelos guardas dos sacerdotes. Aqui do lado, os padres franciscanos, que no século XIV foram os que cuidaram também do túmulo, que hoje está com os gregos ortodoxos, mas eles ainda mantêm aqui um lugar conhecido como a Gruta do Getsemane. Um lugar que teria sido exatamente o local, segundo essa tradição, que nos é narrado em Lucas 22, versículo 39. E saindo foi, como era seu costume, para o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram atrás dele. Chegado ao local, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E ele afastou-se deles à distância do arremesso de uma pedra. Pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, que se faça não a minha, mas a sua vontade. Fragmentos dos manuscritos de Hipólito de Tebas, um autor bizantino do século VII, dão conta de que Jesus teria morrido no ano 30 e que Maria teria vivido por mais 11 anos, tendo morrido no ano 41 depois de Cristo. Segundo Hipólito, depois da ascensão de Jesus, Maria teria continuado a viver em Jerusalém em uma casa comprada pelo apóstolo João, filho de Zebedeu. Essa tradição de uma casa de Maria em Jerusalém já tinha sido citada antes pelo patriarca Sofrônio de Jerusalém. Livre do pecado original, Maria teria sido poupada do sofrimento da morte. Morreu dormindo ou sem qualquer forma de sofrimento. Essa é a tradição que para as igrejas do Oriente é a dormição de Maria, a dormição da Theotokos, a portadora de Deus, que mais tarde vai ser entendida como a mãe de Deus. Uma tradição diz que os apóstolos, todos menos Tomé, foram transportados instantaneamente de diferentes partes do planeta no momento da dormição e teriam sido eles que realizaram o enterro de Nossa Senhora. No terceiro dia, ao abrirem a sepultura para a veneração, não encontraram o corpo. Maria teria subido aos céus, de corpo e alma. Mas por que a subida de Maria aos céus é conhecida como Assunção e a de Jesus é Ascensão? Os primeiros cristãos entenderam que Jesus ascendeu por sua própria força, enquanto Maria foi conduzida, portanto, assunta, levada ao reino dos céus. Depois da morte de Maria, no Monte Sião, depois de sua dormição, ela teria sido trazida para cá, para esse lugar aqui. No Vale de Josafá, o Vale do Julgamento Final, bem abaixo dos muros de Jerusalém, onde todo judeu desejaria ser enterrado. E essa tradição da Igreja Ortodoxa Oriental, que em certo momento já foi relacionada e ligada à Igreja Católica, no tempo em que todas faziam parte da mesma igreja, nos traz até esse lugar aqui. Esse é o lugar que a gente pode dizer com mais certeza que é o lugar onde Nossa Senhora passou seus últimos dias. Esse é o lugar para onde todas as tradições e também a arqueologia nos trazem quando a gente pretende encontrar o túmulo de Maria. O lugar é administrado pela Igreja Apostólica Armênia e pelo Patriarcado Ortodoxo Grego de Jerusalém. E essas denominações que administram o lugar nos ajudam a entender um pouco mais sobre os primeiros séculos do cristianismo. A Armênia, por exemplo, foi o primeiro país a adotar o cristianismo quando o rei Tiridates III do Império Parta, ou Arsácida, foi convertido por São Gregório, o Iluminador.
Desde o século VII, o patriarcado ortodoxo grego tem sido responsável por diversos lugares sagrados cristãos. Foi quando os muçulmanos passaram a controlar a cidade. Os gregos explicam que há divergências quanto às origens da devoção nesse lugar. Uma delas atribui à mãe do imperador Constantino, Santa Helena, a descoberta do túmulo e a construção da primeira igreja no lugar no século IV. Uma outra tradição nos leva ao século seguinte, o século V, já no reinado do imperador Marquinianos. Uma igreja octogonal foi construída sobre o túmulo no século VI e destruída na invasão persa. Todo o complexo foi reconstruído pelos cruzados, mas destruído em 1187, depois da conquista de Jerusalém por Saladino e seu exército islâmico. A única parte importante que sobrou foi essa imensa escadaria. Ainda que a gente tenha muitos documentos cristãos e muita tradição nos trazendo até esse lugar, a gente precisa entender que ele precisou ser reencontrado depois de muito tempo. Porque foram diversas invasões de Jerusalém. A cidade trocou de mãos muitas vezes. Cristãos, muçulmanos, persas, diversos povos vieram até aqui, muitos deles destruíram lugares sagrados. Esse lugar foi destruído também. E só no século XII, com a chegada dos cruzados, é que foi reencontrado, reconstruído e a peregrinação foi retomada. Aí a gente vê hoje, até hoje, né? Tem uma escada aqui na entrada que foi colocada por causa das inundações. Afinal, a gente está aqui bem abaixo do nível da cidade, aos pés do Monte das Oliveiras. E todas as águas de Jerusalém, quando chove, acabam descendo para cá. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal. E se quiser se aprofundar e apoiar o Jornada Infinita, vem conhecer os nossos cursos no rodrigoalvarez.site. São 48 degraus para baixo a partir do piso de entrada até o subsolo. Aqui, onde fica a cripta de Maria. Os gregos dizem que o túmulo está quase do jeito que teria sido feito 2000 anos atrás, com pequenos reparos feitos na época das cruzadas. Aqui acontecem celebrações diárias e no dia 14 de agosto, quem vem aqui é o patriarca da Igreja Grega Ortodoxa, na véspera do dia em que eles celebram a dormição de Maria. Eu conversei com a senhora que cuida do túmulo de Maria aqui e ela me explicou. Exatamente, ela está me explicando que aqui tem uma imagem da dormição e que é uma tradição muito antiga as pessoas passarem por baixo dessa imagem. Tradição é tradição, a gente tem que cumprir. Vocês estão reparando como é que o teto aqui é todo manchado de preto? Todo cheio de marcas de velas, muitos e muitos séculos. Pode existir tradição mais antiga do que essa? Esse é o lugar mais antigo de que a gente tem notícia sobre um túmulo dedicado a Maria. Existe uma Basílica da Dormição, a Abadia da Dormição, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Existe a Casinha de Éfeso, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas se há um lugar que a gente pode dizer que é o lugar onde Maria foi colocada morta, é esse aqui. A cripta bizantina fica num prédio em formato de cruz e decorado com muitos quadros, lanternas e candelabros. Uma das obras mais impressionantes é o Panagia Hierosolymitissa, essa imagem em alto relevo de Maria,
considerada pelos cristãos ortodoxos como a padroeira de Jerusalém. A tradição aqui diz que esse trabalho foi feito sem a ajuda de mãos humanas, de forma misteriosa, e que tem poderes especiais. Se tem um lugar no mundo que a gente pode chamar de túmulo de Maria, gente, é esse aqui. Mais antigo. Se há algum lugar que a gente pode acreditar que o corpo da mãe de Jesus foi colocado, eu estou diante dele aqui em Jerusalém, no Vale do Julgamento Final, não é por acaso também, o Vale de Josafá, onde os judeus queriam ser enterrados para ficar perto do templo no dia do julgamento final. E a gente tem aqui algo único, que é esse buraco no teto, por onde teria passado o corpo de Nossa Senhora no momento de sua assunção ao céu, quando ela foi levada ao céu. Lembra muito a sensação que a gente tem no Santo Sepulcro de Jesus, e a gente precisa conhecer esse lugar e tratar esse lugar como o Santo Sepulcro de Maria. A informação mais antiga que a gente tem, que nos traz a esse túmulo aqui, vem do século V, quando a imperatriz Pulquéria, em Constantinopla, pediu ao patriarca de Jerusalém, Juvenal, que mandasse para Constantinopla, capital do império, os restos mortais de Maria. Juvenal, sabendo que esse túmulo estava vazio, respondeu à imperatriz que isso seria impossível, porque desde sua morte, muitos séculos antes, sabia-se aqui em Jerusalém que ao terceiro dia o túmulo tinha sido encontrado do jeito que a gente vê agora, vazio. E é também uma tradição e um sinal de respeito, a gente sai de costas. Você já ouviu falar em status quo? A gente mostrou aqui no Jornada Infinita a história de uma escada na fachada da Basílica do Santo Sepulcro que ficou ali parada no tempo. Não faz parte do projeto arquitetônico, mas não pode ser retirada de lá, porque o status quo é um acordo para a preservação compartilhada de locais sagrados de Jerusalém e precisa ser respeitado. Qualquer mudança nesse status quo tem que ser feita em acordo entre as diferentes denominações cristãs. A escada na Basílica do Santo Sepulcro é só um exemplo do status quo. O túmulo de Maria, aqui em Jerusalém, também faz parte desse acordo. Gente, como eu estava dizendo para vocês, existe uma outra tradição muito forte que diz que Maria foi para Éfeso, na atual Turquia, antigamente a Ásia Menor, acompanhando o apóstolo João. Vamos lá, vamos entender isso. De onde vem essa tradição? No Evangelho de João está dito que Jesus pede a um de seus discípulos, o discípulo amado, que cuide de sua mãe. E o Evangelho diz que, de fato, sua mãe foi com ele. Mas por quanto tempo Maria ficou com esse discípulo? Primeiro, era João? Não sabemos. A tradição é só uma tradição porque os evangelhos não falam quem era esse discípulo. Há inclusive hoje uma linha de pesquisa que diz que talvez esse discípulo amado fosse até Maria Madalena. E por que não Pedro? E por que não outro apóstolo? É uma tradição antiga, mas sem qualquer comprovação arqueológica ou histórica, e deve grande parte de sua popularidade às visões da freira Anna Catherine Emmerich. De acordo com as visões da freira, que foram compiladas por um poeta, Clemens Brentano, e depois ainda editadas por um reverendo, Maria teria viajado com o apóstolo João até Éfeso. Era uma época de perseguição aos discípulos de Jesus. Lá, segundo essa tradição, Maria teria passado seus últimos dias. As visões de Anne Catherine Emmerich permitiram que o padre francês Julien Gouillet
localizasse uma casa no final do século XIX que, segundo ele, era a casa de Maria. Se tornou um importante lugar de peregrinação, embora nunca tenha sido reconhecido oficialmente pelo Vaticano. A casa é até visitada pelos papas, mas como um lugar de devoção e não histórico. Ela tem aproximadamente 100 anos de existência, não é tão antiga, mas foi erguida sobre pedras que estão aqui há séculos e séculos, e por isso muita gente acredita que esse foi o lugar verdadeiro da chamada Dormição de Maria. As pedras que foram encontradas no século XIX, na época da construção, aqui embaixo de onde eu estou, seriam de uma antiga basílica bizantina chamada Hagia Sion, ou seja, Santo Sião, Santa Jerusalém. A igreja de Santa Sião teria sido construída em cima de uma outra igreja muito mais antiga, ainda no tempo dos primeiros cristãos, construída aqui. Só que essa basílica foi destruída no ano de 614. Foi quando os persas conquistaram Jerusalém. Depois, os cruzados ergueram aqui uma igreja ainda maior, a Santa Maria no Monte Sião. Mas ela não resistiu à tomada de Jerusalém por Saladino em 1187. Bom, e foi só em 1898 que o Kaiser Guilherme II, o último imperador da Alemanha e rei da Prússia, comprou esse terreno e doou para a Associação Alemã da Terra Santa. Mas a igreja dos beneditinos alemães só foi consagrada em 1910. O prédio foi danificado em confrontos na cidade em 1948 e em 1967, duas guerras decorrentes da criação do Estado de Israel, quando soldados israelenses chegaram a ocupar a igreja e usaram a torre para observar a posição das tropas inimigas da Jordânia. O que impressiona muito nossos olhos são os mosaicos, a beleza desses mosaicos. Aqui onde eu estou, exatamente aqui embaixo de mim, no chão, tem um que é muito impressionante e muito simbólico. Aqui tem os símbolos da criação, tem também os símbolos do zodíaco, isso mesmo, trazendo a gente para uma ideia de astronomia, zoroastrismo, que vai se conectar com a moderna astrologia. Tem aqui também referências aos apóstolos e ao Antigo Testamento, o livro dos Provérbios. Desde que a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Será que é acertado a gente dizer que já em Provérbios, no Antigo Testamento, havia referências a Nossa Senhora? Olha que interessante, no momento em que a gente chegou aqui, quando a jornada veio aqui mostrar para vocês a Basílica da Dormição, ela acaba de ser reinaugurada, passou muito tempo em obras. Está toda limpa, cada pedra foi cuidada, cada mosaico. Isso é um privilégio para nós, por muito tempo ela esteve aqui, fechada para obras. E olha que lindo esse mosaico que vocês estão vendo aqui atrás de mim, bem acima do altar. Maria ensinando ao menino Jesus. É a tradição judaica. Os pais devem ensinar aos filhos as Escrituras. É por isso que a gente deve pensar que Jesus sabia ler desde cedo e que provavelmente sabia escrever. Mas olhem um detalhe muito interessante. Esse Jesus não tem os olhos azuis. É um menino de pele morena. Como possivelmente foi? Qual terá sido, afinal, a imagem de Jesus? Aqui na Basílica da Dormição, nós somos apresentados a um Jesus que lembra o povo dessa região daquela época. Talvez ele tivesse sido assim. É bonito, né?
sempre ele, o grande João Batista, que nos é apresentado como um parente de Jesus, mais do que tudo, religiosamente conectado a Jesus, seu antecessor. E eu diria também, com muita segurança, seu mestre, sempre lembrado em todas as versões da história que a gente conta sobre Jesus. João Batista é fundamental. Aqui é interessante, nesse mosaico, a gente vê a atribuição da origem de Jesus ligada ao rei Davi através de sua mãe, como nos diz o Evangelho de Lucas, nos dando a entender que talvez Jesus descendesse de Davi pelo lado de São José e também pelo lado de sua mãe. E é muito interessante a gente notar também nesse altar, nesse mosaico, a profecia de Isaías, dizendo que da jovem irá nascer o Emanuel, Immanuel, Deus conosco, que mais tarde vai ser interpretada pelos primeiros cristãos como sendo já o anúncio do nascimento de Jesus. Sim, o anjo Gabriel vai mudar seu nome, não será mais Emanuel, que é um nome simbólico, e sim Jesus, um nome comum de seu tempo. Existem aqui várias capelas dedicadas a diferentes santos. São Vilibaldo, um bispo beneditino inglês que visitou a Terra Santa em 724. São José, cuja capela é decorada com medalhões dos reis de Judá como antepassados de Jesus. Mas a parte mais especial da Basílica fica no andar de baixo, para onde a gente vai agora. A ideia de dormição é muito bonita e interessante. Fala de um tempo muito pequeno, que é o tempo entre a morte e a Assunção de Maria. Significa o sono em paz ou a morte sem sofrimento. Assim acredita-se que tenha sido o fim da vida de Maria. E para essa tradição, tudo aconteceu aqui. Essa cripta subterrânea tem o formato de um útero, onde está um altar com uma estátua de Nossa Senhora. Dormitio Sancta Maria, a dormição de Santa Maria. Para muitos cristãos, foi exatamente nesse lugar aqui, o leito de morte de Santa Maria, a mãe de Jesus. Aqui, exatamente aqui, seu corpo teria sido colocado antes da chegada de Jesus Cristo para levá-la em direção ao céu. Como a gente viu, existem duas crenças diferentes sobre o lugar de enterro e dormição ou assunção de Nossa Senhora. E todos os dois são aqui em Jerusalém. É bem diferente da tradição que nos fala que ela foi até Éfeso, na atual Turquia. Quando a gente fala dos últimos dias da vida de Nossa Senhora, a história nos traz aqui para Jerusalém. Foram precisos quase 2000 anos. Só em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria. Maria teria morrido como um ser humano comum, como Jesus também morreu. Mas ao terceiro dia, assim como Jesus, teria sido assunta ao céu. A ideia da dormição, que vem das igrejas cristãs do Oriente, acaba coincidindo com o dogma da Assunção, porque afinal de contas, o que os cristãos entendem é que Maria foi levada aos céus. Esse é um dos grandes mistérios da história do cristianismo. E a gente agora, que já sabe a história, pode dizer que tudo que a gente está falando aqui aconteceu bem atrás de onde eu estou agora. Se você quiser estudar comigo, vem conhecer os cursos do Jornada Infinita. Os links estão aqui na descrição. A nossa jornada continua.